Meus irmãos, então nós já estamos celebrando o 27º domingo do tempo comum. E se a gente prestar bem atenção, a cada domingo Jesus quer ensinar alguma coisa para nós como igreja, né? Ele fala sobre o perdão, ele fala sobre a misericórdia. Jesus se dirige àqueles que são pecadores públicos, que todo mundo sabe que são pecadores. Jesus se dirige àquelas pessoas que têm os seus pecados, mas que ninguém sabe. Ou seja, Jesus se dirige a todo mundo, às crianças, às famílias, aos sacerdotes, aos que têm cargos, que têm funções, têm poderes. Jesus se dirige para todo mundo. A liturgia nos mostrando isso, ela vem nos revelar que Deus tem uma palavra boa e uma palavra de transformação para todos nós. Ninguém fica de fora disso aqui, mas Deus tem uma palavra para todos nós. E nós estamos hoje ouvindo aqui, tanto na primeira leitura como no Evangelho, falando sobre a realidade da família. Na primeira leitura do livro do Gênesis, nós vamos falar sobre a família, o que Deus sonhou. Não é o que Deus sonhou para a família. Primeiramente, Deus sonhou a família. A família não é um projeto humano. A família não é um projeto da igreja. A família é, antes de tudo, um projeto de Deus. O Senhor sonhou. O Senhor quis, o Senhor desejou que o homem se unisse à mulher e ali formasse então a família. E na família ele alimentasse, a família desse testemunho do amor, da fidelidade que Deus tem para com cada um de nós. E nós ouvimos na primeira leitura do livro do Gênesis, meus irmãos, é a coisa mais bonita isso aqui. Porque nós vamos perceber Deus que coloca o homem, cria tudo isso daqui, e Deus coloca o homem para que pudesse dominar. E o dominar nas Sagradas Escrituras não é o dominar no sentido de oprimir, de destruir, de estragar, mas o dominar, como vem da origem da palavra dominus, de ser senhor, de cuidar, de zelar por tudo isso daqui. Veja que a tal ponto que ficou na responsabilidade desse primeiro homem, chamado Adão, e a palavra Adão no hebraico vem de Adamá, que quer dizer terra. Esse homem que é feito do barro, que é feito da terra, a ele coube a responsabilidade de nomear os bichos. E foi nomeando e viu ali que estava tudo em casalzinho, né? A vaca com o boi, o gato com a gata, o cachorro com a cadelinha, o cavalo com a égua. Cada um vinha com o seu par. Veio a macaca e o macaco. E mesmo ali, o homem não encontrou uma semelhante a ele. E todos passaram e tinha ali a sua semelhante. Como cada animal, né? Cada macho tinha a sua fêmea como a sua semelhante. E Adão percebeu que não tinha uma semelhante para ele. E aí nós vamos perceber aqui que Deus enxerga que o homem está só. E Deus faz o quê? Então o Senhor Deus faz cair um sono profundo sobre Adão. Quando este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Depois da costela tirada de Adão, o Senhor Deus formou a mulher. Quem é que deu a mulher para o homem? Foi Deus. Foi Deus. E hoje a gente vive aí, quando vai chegando uma certa idade, né? A piazada parece canibal, né? Começa a correr atrás de menina, a menina atrás do rapaz, como uma coisa monstruosa. Não permite que o casamento e a vocação sejam um sonho de Deus. Deus que sonhou, né, a Eva para o Adão. Foi Deus que sonhou, foi Deus que quis, foi Deus que deu, a tal ponto que quando tem a celebração do casamento, o que é que o homem diz para a mulher diz para o homem: eu te recebo. Não fui eu que te conquistei, não fui eu que te ganhei, eu te recebo porque você foi presente de Deus para mim. Meus irmãos, o casamento, muito mais do que um encantar-se com o outro, é Deus que sonha. A vocação é sonho de Deus. Deus sonhou aquele homem para aquela mulher. Deus sonhou a vida matrimonial daqueles dois. Foi Deus. É Deus que escolhe. É Deus que conduz. É Deus, e é o que nós estamos vendo aqui na leitura. E Deus colocou então eles para que pudessem juntos, eles pudessem formar assim a família. Só que, meus irmãos, veja que todo amor, ele exige algo. Para que aquele homem pudesse amar aquela mulher e formar uma nova família, era preciso ele fazer o quê? Desligar-se do seu pai e da sua mãe. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, para formar uma nova família. O amor exige sacrifício.
exige que o rapazão lá que era mimado pela mãe, ele saia da sua casa. E ele agora vá constituir uma família. Que a moça que era tão mimada lá dentro, agora ela saia da sua casa e ela vá agora constituir a sua família. Assim Deus sonhou. E claro que esse homem, essa mulher que se une em casamento, que se une em matrimônio, todos os dias exige da parte dos dois um sacrifício. Exige da parte dos dois uma entrega. Ontem eu ainda dizia, eu tinha escutado a expressão que casamento é como um banquinho apertado, que tem que sentar o homem e a mulher. E se o homem é muito espaçoso, a mulher cai do banco. Se a mulher é muito espaçosa, o homem que cai do banco. Os dois têm que saber se ajustar. Não pode um ser egoísta, um querer mais espaço do que o outro, não. Por isso, meus irmãos, nós vamos perceber que Deus, Ele tira o homem da costela, do lado, para dizer assim que a mulher é a companheira. Aquela entrada matrimonial em que os dois se dão as mãos e vão até o altar, aquilo não é desfile do último vestido da moda, do último terno da moda, não. Aquilo é uma entrada simbólica. A teologia do matrimônio vai dizer que os dois vão caminhar todos os dias até o altar de Deus, até o altar do céu, a Jerusalém Celeste. É uma caminhada simbólica. O branco não é um modismo, o branco é o símbolo da igreja que procura viver o seu batismo e conservar o seu batismo caminhando nessa vida até o céu. A noiva, aquela que Jesus aguarda, Jesus como esposa. Então, meus irmãos, tudo tem um simbolismo para dizer que o matrimônio, essa instituição criada por Deus, não é uma instituição qualquer. Esse é o sonho bonito de Deus. Deus fez homem e mulher para que assim pudessem constituir uma família. São semelhantes, porém diferentes. A semelhança na dignidade, mas homem e mulher são totalmente diferentes. Pode mexer o que for, homem sempre vai ser homem e mulher sempre vai ser mulher. Psicologicamente, mentalmente, fisicamente, os dois têm diferenças. E é justamente na diferença entre um homem e uma mulher que numa intimidade os dois se encaixam tão perfeitamente. Olha, biologicamente, gente, se encaixam tão perfeitamente e dali gera vida. Os diferentes que Deus fez que gera vida, homem e mulher, assim Deus constituiu a família. E por mais que a gente tenta mexer, o que Deus fez é isso aqui. O Satanás, ele sempre tem uma mania de piratear tudo que Deus fez, para nos enganar, para nos distrair, mas nunca dá certo. Repara que você comprou um negócio pirata lá, não dura a mesma coisa, né? Não tem a mesma qualidade, não tem a mesma capacidade, não tem a mesma potência. Então, meus irmãos, assim Deus fez. Deus constituiu, esse é o sonho de Deus. Mas agora chega no evangelho de hoje, eis que o sonho de Deus os homens pegaram e transformaram num pesadelo. Jesus aqui, esse capítulo 10 de São Marcos, ele é paralelo, parecido com o evangelho de São Mateus, capítulo 19. Jesus, aqui os fariseus vão até Jesus, tentando Jesus, vão tentar Jesus. Quem que é o tentador por excelência? É Satanás. Então veja que esses homens estão sendo usados por Satanás, estão sendo deixados. Se um dia você tentou alguém, você permitiu ser instrumento de Satanás. Se alguém está te tentando, também está sendo instrumento de Satanás na sua vida, para o erro, para o pecado, para uma vida de qualquer jeito. Às vezes vem até, veja gente, Satanás não vem com palavras assustadoras. Por isso tentação. A tentação é feio? Não, é bonito. A tentação é gostoso? É. Por isso que vem com toda uma propaganda de felicidade, mas que não cumpre a felicidade que diz tanto ter. Não tem essa felicidade toda. Por isso tentação chama atenção. Meus irmãos, se alguém vir aqui com um espeto de carne para me tentar, vai nem fazer efeito. Mas se vir comprar cheio de ovo frito, opa, daí já me chama atenção, né? O Satanás, ele nos tenta naquilo que a gente gosta. Ele nos tenta naquilo que é a nossa fraqueza, senão não seria tentação para nós. Entende? E aqui então, os fariseus foram para tentar Jesus. Eles sabiam que Jesus era contra o divórcio. Eles sabiam. Mas aí chegou a pergunta, Jesus, o que você acha, né? Moisés ordenou, permitiu a certidão de divórcio, o que o senhor acha? Se Jesus fala, eu sou a favor do divórcio,
ele vai contra, porque aqui o divórcio naquela época é uma compreensão diferente da de hoje. Se Jesus vai contra o divórcio, ele então está indo contra as mulheres, que ele diz tanto ter misericórdia. Se ele, e vai contra Moisés, aliás, se ele vai a favor do divórcio, ele está indo contra as mulheres. Por quê? Porque o divórcio naquela época de Jesus não era igualitário. A mulher não podia dar divórcio para o homem. O homem, somente ele podia escrever carta de divórcio. Só ele. Tinha aqueles mais intolerantes que diziam bem assim: olha, o divórcio somente em caso de traição. Mas tinha aqueles outros que não eram tão tolerantes assim, não. Se a mulher não preparou bem a ceia, já pode dispensar ela. Se ela acordou meio feia, né, já pode dispensar ela. Mas era só o homem que podia divorciar-se. E ele podia, o bonitão podia casar com outra, e ele não cometia adultério não. Mas se a mulher casasse com outro, ela estava em adultério. Consegue entender a injustiça? Deus fez a mulher do homem do lado igual. Nas suas diferenças, mas igual, semelhantes. Mas os homens criaram leis e colocaram a mulher abaixo e o homem acima. É isso que Jesus não concorda. Se ele é a favor do aborto, se ele é a favor do divórcio, logo ele é a favor que a mulher continue sendo escravizada. E Jesus não é a favor nem de uma coisa nem de outra. Por isso que Jesus aqui vai dizer, olha, Deus fez homem e mulher. Se o homem se separa e casa com outro, é adultério. Se a mulher se separa e casa com outro, também é adultério. Os dois entram. Não é só a mulher não, os dois. Então veja como que era o sonho de Deus e o que se tornou o sonho dos homens. O pesadelo que os homens causaram por conta da dureza do coração. Meus irmãos, nós precisamos olhar para as nossas famílias. Nós precisamos olhar porque tem, às vezes dentro de nossas casas, não tem ainda um papel do divórcio. Mas o divórcio já está acontecendo aqui dentro. Não permita o divórcio iniciar na sua casa. Volte você com o teu esposo para a vida de oração. Volte você com o teu esposo para uma vida de diálogo. Se perdoe. Veja que nós ouvimos Jesus falando assim, no começo não era assim. No começo, quando meu pai fez o homem e a mulher, era tudo muito bonito. Esposo e esposa. Olhe para a vida de vocês e pense também como que era no começo. Você com ela. Não, padre, ele não me maltratava. Ele não levantava a voz contra mim. Ele não levantava a mão contra mim. Não era assim no começo. Meus irmãos, se tem um papel de divórcio já dentro do coração, rasgue. Termine com isso daí. Volta para a oração, volta para o diálogo, volta para o amor, a vida de comunidade. A Amoris Letícia, a carta do Papa sobre a alegria do amor, vai dizer que a união, o amor, a vida de comunidade, a oração, tudo isso vai ajudar a reconstruir o seu casamento, a reconstruir o seu amor. É em Deus. Meus irmãos, Jesus não quer essa divisão. Jesus não quer que homem e mulher se juntem para justamente se extrair. Não quer isso não. Não é esse o plano de Deus. Hoje está na moda aí, e muita gente fica seguindo os famosos, começa pela roupa, depois começa pelas ideias, e nós vamos ver o casamento, uma coisa descartável. Casei com uma agora, 2 meses depois já estou com outra, e passar 2 meses depois, o que é o nosso coração? O nosso coração não é uma lixeira, que essa semana você pôs esse tipo de lixo, no outro, não. A intimidade sexual, que se torna uma só carne. Quanta gente ferida e machucada, porque fica se experimentando e passando de mão em mão, como se o corpo fosse um playground, como se o corpo fosse um parquinho de diversão, onde todo mundo pode entrar e se divertir. Quantas feridas na alma e no coração? Quantas feridas na alma e no coração também de mulheres, que dentro do seu matrimônio não são amadas, não são zeladas como pérolas do Senhor, e depois o marido ainda quer intimidade, está forçando, está pecando nesse tipo de situação, porque a intimidade sexual, ela não parte só do momento, é um contexto de uma vida toda, é de perdão, de diálogo, de amor, de carinho, de ajuda mútua. O serviço de casa não é só da mulher, essa dupla jornada das mulheres que trabalham durante o dia, chegam em casa, tem que fazer
o serviço de casa, e o homem lá sentadão com o chulé dele comendo solto dentro da casa, e a mulher tendo que expulsar o sapato do homem. Está errado isso daí. Os dois não foram feitos para um fazer o outro de empregado, mas que numa parceria, num companheirismo, a costela, nessa parceria, os dois se amem, os dois se cuidem, os dois zelem pelos seus filhos, os dois amem. Não é só da mãe dar cola para o filho e dar afeto, é o pai também. Quantos moleques hoje travado, que não sabem como amar as pessoas, porque o pai não ensinou, porque o pai foi iniciar o filho na sexualidade, dando revista de tal jeito, dando filme de tal jeito. Não, meus irmãos, nós precisamos voltar para a fé. Esse é o problema que eu sinto. Nós muitas vezes como igreja, nós deixamos de falar sobre a beleza da sexualidade no matrimônio, a beleza de uma sexualidade como força para o amor dentro da igreja. E aí foram aprendendo de qualquer jeito. Foram aprendendo na rua, foram aprendendo de qualquer jeito. Nós precisamos entender que a igreja ela tem um ensino sobre como viver bem o matrimônio. A começar pela palavra, o catecismo, os documentos da igreja nos ensinam como ser pai, como ser mãe. A igreja nos coloca os santos, nos apresenta os santos como modelos. Olha os pais de Santa Teresinha, uma família inteira santa. Meus irmãos, a santidade no matrimônio é possível. Não fique se espelhando em situações aqui e ali, não faça isso. E se talvez você não teve uma realidade de família, onde estava o pai e a mãe, mas peça para o Senhor te ensinar. Peça para o Senhor te inspirar como viver essa realidade familiar, para que não se repita na tua vida, na tua história, com a tua futura esposa, teu futuro esposo, aquilo que você viu. Queira fazer diferença. E a palavra nos aponta um caminho. E Jesus está nos mostrando o valor da família. A família é um bem. A família é um tesouro deixado por Deus. As nossas famílias, sim, estão sendo muito atacadas a todo tempo. Mas a família muitas vezes se permite ser invadida por tantas coisas ruins, porque abre a porta para tanta modernidade, para tanta coisa arada que está chegando aí, e esquece de abrir a porta para Deus e deixa Deus ensinar como tem que ser uma família de verdade. Abra a porta hoje, coloca tudo que não é de Deus e deixa só Deus ali dentro. Deixa Deus te ensinar como ser esposa, como ser esposa. Não tenha vergonha. Padre, faz 20 anos que eu sou casado e eu estou vivendo desse jeito. Não tenha vergonha de recomeçar. Não tenha vergonha de sentar com a tua esposa e dizer para ela: me perdoa. Eu sei que nesses 20 anos talvez eu fui um traste de homem. Me perdoa, me ajuda. Meus irmãos, os dois no casamento seguram a mão do outro, não é só enfeite, mas é um símbolo para dizer assim: olha, na nossa vida toda, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, a gente vai permanecer unido, até o altar do Senhor. Até, quando eu digo o altar do Senhor, não esse de peregrinos, o altar lá do céu, até o céu, nós vamos lutar junto. Se você cai, eu te levanto. Se você tropeça, eu estou te segurando. Os dois ali. Então, por isso, meus irmãos, peçamos a Deus a graça dele sobre as nossas famílias. Que a palavra do Senhor hoje, esse Jesus que sonhou uma família bonita, esse Deus que sonhou uma família bonita, seja também o sonho de cada um de nós. Não desista da tua família, não desista da tua casa, não troque de pessoas como se troca de roupa. Ninguém é descartável. Somos todos filhos amados e importantes para Deus. Restitui, dá tempo. Quando você, com os teus olhos humanos, você olha e fala: não tem mais jeito, tudo bem, é o teu olhar. Mas peça para olhar com os olhos de Deus. Peça a graça de Deus, deixa Ele iluminar todas as coisas. Ontem eu dizia num grupo aí, que muitas vezes a gente não consegue enxergar o velho que está em nós, porque a gente não deixou a luz do Senhor brilhar. Deixa a luz de Jesus brilhar na tua casa, e Ele vai apresentar tudo aquilo que precisa ser mudado. E Ele dá força para a família recomeçar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Crê em Deus Pai,